Pessoal, muito bom dia a todos do canal, Colorados para sempre, na lista Luiz Sena falando. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo. Bom, assistindo ontem o jogo Flamengo Internacional no Maracanã às 16 horas, o que nós podemos analisar dessa partida? Se vocês observarem o meu vídeo anterior a esse, e o vídeo também de outros colorados, mesmo flamenguistas e outros, que são pessoas equilibradas, comentaristas profissionais de futebol sérios, jornalistas sérios, que eu quero dizer, o seguinte: o maior temor dessa partida não era a vitória de goleada do Internacional sobre o Flamengo sobre o Internacional, já sabia que seria um jogo difícil, são as duas melhores equipes do campeonato, que têm apresentado o melhor futebol, que vem mantendo o padrão de jogo de 3 semanas para cá muito bom. O Flamengo joga em casa, apenas desfalcado de um dos seus titulares, que era o que fraturou o dedo no pé durante essa semana agora, foi substituído pelo zagueiro Gustavo Henrique, o William Arão. O William Arão foi substituído, é um volante que estava sendo improvisado pelo Rogério Ceni na zaga, com alguns movimentos certos, vinha jogando direitinho, e o Internacional sem 5 titulares. Sem o seu centroavante Guerreiro, que só volta agora em março desse ano, sem o Bosquilha no meio de campo, e a defesa sem os 3 titulares. O lateral direito, Saravia. O Rodinei vem jogando bem, lateral direito titular do Abel, mas sabemos que o jogador titular ali é o Saravia, ok? Sem o Moledo, que só volta no final do ano, em setembro, outubro, sofreu um rompimento no ligamento, fez uma cirurgia e perdeu o Cuesta quando tomou o cartão amarelo também. Então a zaga internacional, tirando Moisés, ali, lateral esquerdo, e o Rodinei, que é o titular do Abel, estava o quarto zagueiro e o zagueiro central totalmente improvisado, jogando na reserva. Um erro técnico que eu acho que o Abel cometeu foi o seguinte: foi deslocar o Lucas Ribeiro para a esquerda, para atuar como zagueiro pela esquerda, porque ele vem atuando como zagueiro pela direita em substituição ao Moledo. Então ele está mais entrosado ali no setor direito, mais entrosado ao lado do Rodinei, ok? E ele colocou o Zé Gabriel na direita, no lugar do Lucas Ribeiro, invertendo ele de posição. Na minha opinião, não só na minha, é claro, o zagueiro que deveria ter entrado pela esquerda é um zagueiro de ofício, inclusive é mais alto que o Zé Gabriel, que tem 1,84, ele tem 1,87, que é o Pedro Henrique. Mas o Pedro Henrique é um garoto. Na minha opinião, o Pedro Henrique é um guri, um garoto, é outra bobagem que a imprensa gaúcha torna a dizer, porque ele vai completar 20 a 21 anos de idade. Então ele já é um zagueiro de 20 anos, inclusive zagueiro de base de seleção brasileira. Ele é mais alto do que o Zé Gabriel. Ele é zagueiro, ele é ótimo jogador, tem boa qualidade de passe, tem saída de bola. Então, se ele fosse treinado, orientado e motivado pelo Abel durante esse período, ele faria e completaria a zaga ali ao lado do Lucas Ribeiro e não precisaria mudar ali o Lucas Ribeiro de posição. Então, a zaga, se fosse escalada com Rodinei, Lucas Ribeiro na sua posição, que vem atuando, que está mais entrosado, mais habituado pela direita, e o Pedro Henrique como zagueiro de ofício pela esquerda, e Moisés ali, a zaga internacional teria uma maior e melhor consistência, ok? Mas vamos à partida em si. A partida vinha correndo bem, o primeiro tempo começou um bom jogo de futebol de alto nível, o Internacional abriu 1-0 com um pênalti realmente que existiu quando o zagueiro Gustavo Henrique puxa o jogador Yuri Alberto na grande área e completa o puxão quando ele adentrava a pequena área, pênalti claro, bem marcado, o Denilson cobrou bem, converteu, o Inter saiu vencendo o jogo por 1-0, mas o que eu quero lembrar aí, e já colocar para você, é o seguinte: quando o jogador do Flamengo faz o pênalti e o pênalti é marcado, o que a regra manda o juiz aplicar? O cartão amarelo, correto? Positivo? Isso não foi feito. E o mais estranho na arbitragem aí, antes de eu entrar no comentário meu sobre a arbitragem, que foi horrorosa ontem, foi tendenciosa ao jogo, do seu Rafael Claus, é o seguinte: o que manda a regra fazer? O jogador marca o pênalti, se ele é o último homem, numa chance clara de gol, é vermelho. Mas se o pênalti é marcado dentro da área por qualquer zagueiro, qualquer jogador, dá-se também o cartão amarelo. Ele ontem não deu o cartão amarelo ao Gustavo Henrique. E o mais estranho, que ele sabia que o Gustavo Henrique é um dos zagueiros do Flamengo pendurados, ou seja, ele já tem 2 cartões amarelos.
Se ele recebesse ontem o terceiro cartão amarelo, ele ficaria de fora da rodada final, quinta-feira agora, contra o São Paulo no Morumbi. E estranho o seu Rafael Claus não ter dado o cartão amarelo, que é o que manda, o que orienta, o que regra a FIFA e o que regra a CBF, que após a marcação do pênalti, o zagueiro que cometesse o pênalti ou qualquer outro jogador receberia o cartão amarelo, estando pendurado ou não. E o Gustavo Henrique está pendurado com 2 cartões amarelos, estranhamente não leva o terceiro. O Flamengo empata o jogo no lance normal. Foi uma excelente jogada da equipe do Flamengo, um golaço feito pelo Arrascaeta, sem problema algum, o jogo vai a 1-1, Internacional absorve o jogo, reage à partida, ok? O Rodinei dá um chute que a bola bate no próprio Gustavo Henrique, que vai na trave do travessão. O goleiro do Flamengo realiza duas boas defesas ainda no primeiro tempo isso, e o Internacional, numa jogada espetacular do Patrick, passa no meio de 2, rola a bola, o Caio Vidal bate, a bola bate no Felipe Luiz e vai a escanteio. Porque se o Felipe Luiz não tivesse ali, o Internacional teria virado o jogo ainda no primeiro tempo, feito 2-1. Inclusive com mais finalizações que o Flamengo terminou o primeiro tempo. Termina o primeiro tempo 1-1, o Inter foi melhor, segundo tempo começa, o Rafael Claus foi perfeito na sua arbitragem no primeiro tempo, não deu cartões, segurou o jogo, equilibrou a partida, não era uma partida violenta, jogadores estavam se respeitando, 2 grandes equipes, não é? O líder e o vice-líder. No segundo tempo começa tudo, e aí era o meu receio, o receio de outros colorados e de outros flamenguistas também. E as pessoas que torcem para outros clubes que estavam assistindo o espetáculo. O que acontece? Há um lance polêmico entre o Rodinei, que com a bola dominada perde a bola, o Felipe Luiz estava atento ao lance mais rápido que ele recupera a bola, e o Rodinei, na tentativa de recuperar o lance de uma bola que ele havia perdido, ele pisa ali o tornozelo do Felipe Luiz. Agora você observa por várias imagens, mesmo a imagem na câmera lenta, câmera rápida, que não há intenção nenhuma do Rodinei de fazer uma falta, e uma falta grave para que ele receba o vermelho. A falta que originou ali no Felipe Luiz, que cai e se levanta depois, é uma falta para cartão amarelo. Era uma falta para advertência e cartão amarelo. O estranho foi o VAR ter chamado o seu Claus, Rafael Claus, porque era uma decisão a ser tomada no campo. Uma decisão a ser tomada por ele, que era o árbitro da partida no campo. Tanto é que ele apita, ele ia marcar a falta. Se ele marca a falta ali, qual era o cartão dado, qual a orientação dada pela FIFA e pela CBF? O cartão amarelo, porque não foi falta para vermelho. Só que ele vai no VAR, volta, e quando ele volta do VAR, ele saca o cartão vermelho para o Rodinei. Então, que critério é esse que ele adotou? Uma falta claríssima para cartão amarelo. Inclusive o próprio Felipe Luiz e Diego Ribas, que era o capitão do Flamengo, 2 grandes jogadores a nível de seleção brasileira, o que falam pro árbitro na hora? Não, peraí, mas essa falta não foi para vermelho. O próprio Felipe Luiz, que sofreu a falta, disse isso ao árbitro, ao Rafael Claus, que não foi falta para vermelho, não houve intenção do Rodinei de fazer uma falta, porque existem faltas sim. Claro que o jogador entra para bater, para machucar, para quebrar até o pé do outro. Essa falta sim seria para vermelho, não a falta que ocorreu ontem. Quando ele chega atrasado no lance e sem querer pisa o tornozelo do Felipe Luiz. E nota-se que o pé do Rodinei, a parte interna do pé, o calcanhar, está no chão, preso ao chão. O que voga claramente que não houve de fato uma intenção para uma falta ao nível de cartão vermelho, mas sim cartão amarelo, advertência. O que ele faz? Rafael Claus estraga o jogo, estraga o espetáculo, estraga a partida, dando vermelho, deixando o time do Internacional com jogador a menos, mudando totalmente a estratégia, estragando o espetáculo, o jogo que vinha sendo um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro esse ano, se não o melhor. O líder e o vice-líder jogando. O Flamengo não precisava disso. O Flamengo com isso foi facilitado, tem um jogador a mais, partiu para cima do Internacional com um jogador a mais, é claro, o Inter faria a mesma coisa, e com um a mais em campo, no volume, sabendo que o Flamengo já tem a característica de ser um time de mais posse de bola que qualquer outro time do Brasil. O Flamengo toca muito bem a bola, é um timaço. Ele avançou e consegue achar o segundo gol através do Gabigol, numa jogada muito boa, muito bem
elaborada ali por eles, que o zagueiro improvisado ali pela direita, o Zé Gabriel, falhou, até porque Zé Gabriel, lembro, não é zagueiro, Zé Gabriel é volante improvisado, então ele não acompanha a corrida por trás do Gabigol, que entra nas costas do jogador que estava com a bola. Eu me lembro quem foi que deu passe, se for o Bruno Henrique ou o Everton Ribeiro, o Gabigol recebe essa bola atrás, o Lomba erra também, porque ele sai num time ball errado, ele em vez de ficar um pouco no gol e sair só na hora que a bola chegasse ao Gabigol, não, ele sai antes. Então o Gabigol olha, vê o goleiro do Internacional adiantado e só tem o trabalho de tocar no cantinho, tocar com o bico do pé esquerdo, a bola vai pro gol e entra, e o Flamengo faz 2-1. O Flamengo teve uma vitória dentro do campo normal, os 2 gols do Flamengo foram válidos sem problema algum, mas o espetáculo foi estragado, foi tendencioso sim, e o Internacional foi extremamente prejudicado. O que se analisa após jogo é o seguinte também: vários vídeos de outros jogos, quando o Bruno Henrique do Flamengo pisa e fere o lateral direito Guga, que é um garoto de 19 anos, 20 anos da seleção brasileira sub-20 do Atlético Mineiro, ele não teve esse mesmo critério que ele teve com o Rodinei. Ele não deu o cartão vermelho, ele deu o cartão amarelo. E outros jogos também de Flamengo contra outras equipes, contra Palmeiras e etc., ele não teve o mesmo critério. Ele deu cartão amarelo para jogadores do Flamengo. E contra o Rodinei ontem, ele fez questão de dar o vermelho, expulsar o Rodinei, deixar o Internacional com 10 homens em campo. Isso está sendo questionado. O presidente internacional hoje vai à CBF no Rio de Janeiro e vai questionar lá os áudios do VAR. Os áudios do VAR. Está muito estranha a arbitragem nesse campeonato. O Baldasso, no seu canal, concordo com ele, não queria concordar, mas sou obrigado a concordar. Vem sendo tendencioso contra o Internacional. Vogas que marcou-se, validou-se o segundo gol do Sport Recife, quando a bola aérea saiu a mais de 1 metro. Isso é ciência, não precisa nada, a imagem mostra claramente que a bola saiu. E aquele gol foi validado, diz que o VAR ali falhou. Depois foi marcado um pênalti em São Januário, quando o Internacional venceu o jogo por 1-0, inexistente. O Cuesta nem toca no jogador do Vasco da Gama. Quando há o toque por trás, o jogador do Vasco já completa a jogada, dá um chute antes e chuta mais o chão do que a bola. E é marcado o pênalti, um pênalti inexistente, vergonhoso, vergonhoso. E o mais estranho, que o jogador do Internacional, o zagueiro Cuesta, que estava pendurado com 2 cartões amarelos, recebe o cartão amarelo e é tirado do jogo contra o Flamengo, que foi ontem, dia 21 de fevereiro desse atual ano de 2021. Então tudo isso é muito estranho. O VAR está atuando de 3 jogos para cá de forma muito estranha a favor do Flamengo e contra o Internacional. Lembro que o Bruno Henrique pisou no jogador do Atlético Mineiro, foi julgado no STJD e foi absolvido. Ele não pegou nenhum jogo sequer de punição. E o Gabigol, que xingou o juiz, o árbitro do jogo contra o Bahia, há semanas atrás, mandou o árbitro para aquele lugar, vai tomar e também foi julgado no STJD e absolvido de maneira unânime. Isso é muito estranho. O mais estranho ontem é que o vice-presidente Braz do Flamengo estava ali com vários setoristas do Flamengo ao lado da cabine do VAR. Ao lado da cabine do VAR. Isso tudo é muito estranho. Esse campeonato está estranho. Vamos ver quinta-feira agora quem será o árbitro e a arbitragem de São Paulo e Flamengo lá no Morumbi, porque eu não acredito que o São Paulo facilite nada. São Paulo é um time que vai fazer no jogo duro com o Flamengo lá, pode ganhar do Flamengo ou até empatar. E basta que o São Paulo ganhe ou empate o jogo com o Flamengo. Nós temos que estar atentos à arbitragem lá. Como será a arbitragem de São Paulo e Flamengo lá no Morumbi? Hein? Vamos ver isso, ok? E se o Internacional fizer o seu dever de casa, vencer o Corinthians quinta-feira, e lá o Flamengo não conseguiu obter uma vitória, ou perder o jogo, ou empatar simplesmente, eles chegam todos os dois, Internacional e Flamengo, a 72 pontos, mas como o Inter tem um saldo de gols ontem, que era 7, passou para 6 gols a mais que o Flamengo, pela regra, ele será tetracampeão brasileiro. Vamos acompanhar, porque as arbitragens têm sido lamentáveis, tendenciosas ontem. Não foi a primeira vez que o Rafael Claus prejudica o Inter, e ontem ele estragou a partida, estragou o jogo, estragou o espetáculo. Prejudicou, sinceramente,
e lamentavelmente a equipe do Internacional fazia um jogo de igual para igual com a grande equipe do Flamengo, estava 1-1, estava tudo bem. Quando ele expulsa o jogador, detendo um critério diferenciado de outros árbitros e do seu próprio critério em partidas anteriores, ele teve um peso ontem para a falta do Rodinei e outros pesos para a falta de outros jogadores, ele mostra que houve realmente ali uma intenção muito estranha de prejudicar o Inter. O Inter ficou com um homem a menos, e isso é claro que isso muda completamente o resultado de um jogo. O jogo passa a ser um jogo tendencioso e o Flamengo foi ajudado pela péssima atitude do árbitro Rafael Claus em expulsar o jogador do Inter quando a falta nitidamente, ele chegou no lance atrasado, a falta era para cartão amarelo e ele fez questão de dar o vermelho. Se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário. Um grande abraço a todos.